abordagem newtoniana pelo oscilador linear e pêndulo simples. O oscilador linear, então, vai ser composto pelos três elementos, né, da área de dinâmica. Eu tenho um elemento de rigidez, um elemento de massa discreta e um elemento de amortecimento viscoso discreto. Efetuando o equilíbrio da minha massa com relação aos eixos vertical e horizontal, eu consigo descrever o diagrama de corpo livre do meu corpo, dado pelas força-peso, a força externa, que está agindo sobre ele, as forças restitutivas devido à rigidez da mola, a força de amortecimento e os apoios F1 e F2 devido aos roletes. Efetuando então o equilíbrio desse corpo rígido, eu tenho que o peso próprio vai estar em equilíbrio com as forças do rolete F1 e F2, e a força externa vai estar em equilíbrio dinâmico com a força restitutiva, que está em direção contrária, a força viscosa, que está em direção contrária também, igual a inércia do meu corpo, dada a força inercial, dada pela massa vezes a aceleração. Esse termo, o primeiro termo do equilíbrio vertical, ele encontra-se em equilíbrio estático, enquanto que a segunda equação, devido ao equilíbrio horizontal, apresenta, ela pode ser reescrita da seguinte forma: mu mais cu mais ku igual a F, se considerarmos esse comportamento linear. Dividindo ambas as expressões pela massa, a gente vai ver mais para frente, eu vou poder reescrevê-la da seguinte forma: U mais 2 que se ômega n U ponto mais ômega n ao quadrado U igual a F de t, no qual esse parâmetro ômega n ao quadrado é a razão entre a rigidez e a massa. O parâmetro 2 que se ômega n é igual a c sobre a massa, e F de t é igual à força pela massa. A gente tem alguns parâmetros característicos da equação diferencial de segunda ordem, desta equação diferencial de segunda ordem, que vamos discutir nas próximas aulas, como ômega n é a frequência natural, que vai representar o número de ciclos de oscilação por unidade de tempo, e o Xi, que é um adimensional, razão de amortecimento, que representa a dissipação do nosso sistema. Se pensarmos, então, o mesmo oscilador agora na vertical, vamos poder fazer o diagrama de corpo livre dele, e temos que a força de gravidade agindo sobre o corpo no momento em que estamos fazendo o equilíbrio das forças na vertical. Ora, o nosso equilíbrio vai ser dado pela força F de t, que é a força externa, menos a força restitutiva, que está em direção contrária ao movimento do meu corpo, menos Fd, que é as forças dissipativas, mais o peso próprio do meu corpo, mg. Isso igual, em equilíbrio dinâmico, à inércia do meu corpo m, que é massa vezes aceleração. Reorganizo a expressão passando todos os termos Fr, Fd, mgb para o outro lado da expressão e substituo Fr pela força restitutiva por uma mola linear, Ku, a força dissipativa também linear, viscosa, pelo termo Cu ponto. Dessa forma, eu vou ter a expressão mu mais Cu ponto mais Ku
menos mg igual a F. Então, vamos, percebemos que temos um termo extra, no qual está que, devido ao peso próprio, está deslocando o nosso corpo. Ora, eu vou fazer, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre esse termo do peso próprio, eu vou fazer uma mudança de variável, supondo que o meu deslocamento U vai ter um termo estático, mg, devido ao campo gravitacional, mais um termo dinâmico, U barra. Ora, esse termo mg, ele não é função do tempo, ele é estático, enquanto o termo U barra é função do tempo. Ao derivarmos duas vezes o nosso problema, vamos ter que U ponto vai ser igual, já na primeira derivada, ele vai ser zero, mais U barra ponto, e U dois pontos vai ser igual a também zero, mais U barra dois pontos. Desta forma, ao substituirmos na nossa expressão, eu vou ter que os termos em função da gravidade, eu ao substituir essa expressão com essa mudança de variável, eu vou ter uma expressão em função de U barra e de UG. Então, podemos escrever essa expressão facilmente da seguinte forma. Então, eu tenho que essa expressão ela pode ser reescrita associando apenas os termos com U barra em função de expressões com relação ao tempo, e eu tenho uma expressão apenas a parte estática do meu problema. Isso pode ser reescrito de duas formas. O termo que é estático vai ser relacionado com forças estáticas, e o termo dinâmico com forças dinâmicas. Então, eu tenho que a expressão estática é mu barra dois pontos, mais cu barra ponto, mais ku barra, vai ser igual à nossa força dinâmica, que é essa parte dinâmica do meu problema. Enquanto que a parte estática vai ser dada por KUG menos MGB. Operando isso daqui, eu vou ter que UG vai ser igual a MGB sobre K. Então, eu tenho que o meu oscilador, quando está na vertical, ele apresenta o mesmo comportamento de um oscilador na horizontal, ele vai simplesmente oscilar com relação ou em torno da posição estática do meu problema. Eu posso fazer também um exemplo considerando, então, um pêndulo simples, só que agora eu vou ter que efetuar o equilíbrio do meu pêndulo que apresenta variação angular, ou seja, eu vou ter que realizar um equilíbrio com relação ao equilíbrio desse corpo que está oscilando em torno de uma rótula O. Para tanto, eu não vou utilizar ou eu não vou aplicar o equilíbrio dinâmico desse corpo com relação a um movimento de translação, e sim eu vou fazer o equilíbrio com relação a um movimento de rotação. Dessa forma, o equilíbrio dinâmico desse problema tem que estar relacionado à somatória dos momentos igual à inércia vezes a variação da velocidade de rotação do meu corpo, ou seja, I θ dois pontos. Efetuando o equilíbrio do meu corpo, como é que seria esse equilíbrio? O diagrama de corpo livre mostra
que eu tenho uma força devido à tensão no cabo e eu tenho a ação da força da gravidade, mg. Essa gravidade, eu vou decompô-la em duas forças, sendo uma das forças mg seno θ, que é dado, que vai ser, não é difícil de ver, que tanto a força T, que apresenta com relação à minha rótula O um ângulo θ, transformando a minha massa num ponto, eu vou ter que a gravidade mg pode ser decomposta por duas forças. Uma força que é paralela à tensão, e ela vai entrar em equilíbrio com essa tensão, e uma que é perpendicular à força de tensão. Essas duas forças, por semelhanças de triângulos, eu tenho θ, tanto θ aqui, quanto θ aqui. Dessa forma, essa primeira força é dada por mgb cosseno θ, e essa segunda força, mgb seno θ. Efetuando o equilíbrio, eu tenho que as forças T e mg vão estar em equilíbrio. Então, eu vou aplicar, o único que vai gerar movimento aqui é o mgb seno θ, gerando uma rotação, ou vai gerar um momento com relação a O. Então, eu vou fazer o equilíbrio dos meus momentos, com o equilíbrio dinâmico dos meus momentos com relação à inércia. Dessa forma, eu tenho que a inércia, né, do meu corpo I, θ dois pontos, vai ser igual a menos GB menos mgb seno θ vezes o comprimento ou a distância que a minha força, ou braço de alavanca que minha força está da rótula O, que é L. Eu sei que a inércia de um corpo com relação a uma rótula é dado pelo teorema de eixos paralelos, vai ser igual a ml ao quadrado, e a inércia vai ser igual a ml ao quadrado. Substituindo no problema, eu tenho θ dois pontos mais ômega n seno θ. Então, quando eu substituo a inércia no meu corpo, eu tenho ml ao quadrado, θ dois pontos mais mgbl seno θ. Supondo, né, os pequenos deslocamentos do meu corpo, eu vou ter que o meu θ dois pontos vai ser a ômega n ao quadrado, θ igual a zero, onde a frequência natural pode ser vista como a raiz quadrada de g sobre L. Abordagem energética. A abordagem energética é uma outra visão da obtenção de sistemas discretos, onde a gente vai fazer uso das energias cinética e as energias potenciais do meu corpo ou do meu sistema dinâmico. Então a gente poderia pensar que numa abordagem energética mais simples, os sistemas conservativos, a gente assume que a energia total é constante no tempo, e ele vai ser a somatória entre as energias cinéticas e potenciais. Dessa forma, eu posso descrever o meu sistema de um grau de liberdade como sendo a energia potencial entre a energia da mola, dado por meio Ku ao quadrado, e a energia
potencial da gravidade, mgu. A energia cinética vai ser dado por a energia cinética vai ser dado por meio de m u ponto ao quadrado, e a soma das energias cinética e potencial vai dar a nossa energia total, vai ser igual a meio de mu ponto ao quadrado mais meio de ku ao quadrado menos mgu. Se sabemos que essa energia é constante no tempo, derivando a energia, teremos um valor nulo. Dessa forma, eu tenho que a primeira derivada de meio de mu ponto ao quadrado vai ser igual a u dois pontos vezes a velocidade. Para o segundo termo, meio de ku ao quadrado derivado no tempo vai ser ku vezes o ponto, ou a velocidade, e eu tenho a energia potencial devido ao peso próprio igual a mgu, ou mgb vezes u, vezes a velocidade. Eu sei que esse termo não apresenta, como a gente já viu, não apresenta a parte estática. Eu posso efetuar, ele só apresenta a parte estática, então eu posso efetuar a nossa mudança de variável e termos a expressão semelhante de mu dois pontos mais cu ponto mais ku igual a zero. No caso do pêndulo, procedimento semelhante pode ser feito. Eu tenho que, no pêndulo, por uma abordagem energética, eu lembro, a gente já sabe que o momento de inércia é dado por I igual a ml ao quadrado, e considerando que o nosso cabo tem massa desprezível, a inércia ou a energia cinética dele vai ser dado por meio de a inércia vezes θ ponto ao quadrado. A energia potencial desse corpo é dado pelo movimento da minha massa. Vai apresentar um peso de mg e ele vai se movimentar sempre por uma distância L vezes U menos cosseno θ. Lógico, se prosseguirmos o movimento, eu sei que ele pode chegar ao máximo de L, só que nessa posição, esse complemento da corda, do ponto O até esse ponto, é dado por L vezes cosseno θ. L cosseno θ. Dessa forma, o intervalo em que a minha massa sobe, quanto a minha massa vai subir, né, vai estar se elevando, né, é dado por L, o comprimento total, ou comprimento máximo, menos L cosseno θ. De forma semelhante, eu tenho que a soma dessas duas energias, derivado no tempo, vai ser ml ao quadrado. Eu tenho que ela é ml ao quadrado, ou meio de ml ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Derivando no tempo, eu tenho que dt de EC vai ser igual a ml2 de θ ponto
θ, 2 pontos. E que a derivada no tempo de EP derivada no tempo vai ser igual a esse termo derivado no tempo vai ser zero. Então, temos apenas que derivar mgl derivado no tempo do cosseno. Então, a derivada de seno é cosseno, a derivada de cosseno é menos seno. Então, eu tenho seno θ vezes θ ponto. Substituindo na minha expressão, eu vou ter que ml ao quadrado θ ponto vezes θ 2 pontos vai se somar com mgl seno θ vezes θ ponto. Os termos θ ponto podem ser colocados em evidência e eu vou ter novamente a minha expressão semelhante à técnica de equilíbrio de forças dinâmicas, ml ao quadrado θ 2 pontos mais mgl seno de θ. Supondo um seno próximo de zero, eu tenho a mesma expressão. Eu vou ter a mesma expressão do pêndulo simples obtido pela abordagem newtoniana. Uma forma o oscilador, se realizarmos então a partir de uma abordagem mais formal, vamos usarmos o lagrangiano, que a partir da composição entre energia cinética e energia potencial, e aplicando a equação de Euler-Lagrange, eu vou ter também a solução do mesmo problema.